Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e que tenham tido umas ótimas férias da Páscoa. E olhando então aqui para os principais acontecimentos que se passaram nos mercados, especialmente no último dia em que os mercados acionistas estiveram abertos, que foi o dia de quinta-feira. Isto na maior parte do mundo. Houve de facto mercados abertos na sexta, mas na maior parte do mundo este dia de quinta-feira foi o último dia antes das férias. Pronto. E este dia foi muito marcado por vários acontecimentos que se passaram nos mercados. Portanto, nós tivemos, por exemplo, maus dados de subsídios de pedido de desemprego nos Estados Unidos. Mais uma vez, mais 6 milhões de pessoas desempregadas numa só semana. Já contabilizamos 16 milhões de pessoas. É um número astronómico para apenas 3 semanas. E também tivemos, por exemplo, a Fed no final do dia, Jerome Powell acabou por anunciar mais um programa de compra de obrigações. Portanto, mais uma vez, mais estímulos para a economia por parte dos Estados Unidos. Também tivemos aqui o acordo do Eurogrupo, que no fundo veio trazer alguma confiança aqui à Europa também. E no fundo, depois o crudo acabou por cair, também uma vez porque que os olhos estavam postos nesta reunião que estava a existir entre a OPEC+, e outros países também produtores de petróleo, em que no fundo se esperava um corte menor, ou desculpa, maior daquilo que no fundo às tantas começámos a perceber que iria acontecer no final do dia. Portanto, esperava-se cortes de aproximadamente 20 milhões e isso não chegou a acontecer. E temos um corte de 9,7 milhões, pode ascender aos 15, mas isso no fundo é defraudar as expectativas do mercado, que andava a pôr essa expectativa de um forte corte na oferta no próprio preço do crudo. E no fundo, com estas notícias, o preço do crudo no fundo acabou por cair e está agora a cotar aproximadamente nos 22, 23 dólares por barril. No entanto, apesar de algumas más notícias, suponho que aqui as boas notícias da Fed e por parte do Eurogrupo também ajudaram a trazer alguma confiança, pelo menos a confiança suficiente para acabarmos o dia no verde nas principais bolsas acionistas. Portanto, tivemos aqui tanto as bolsas acionistas americanas como as europeias a valorizarem. Depois, também em termos de calendário, temos então GDP para UK, para o Reino Unido, mas não muito relevante porque são dados de fevereiro, portanto ainda não nos diz absolutamente nada daquilo que se está a passar neste preciso momento. Depois temos também mercado laboral para o Canadá, também aqui já a traduzir algum efeito daquilo que se está a passar neste preciso momento no mundo. E também, como referi, Initial Jobless Claims, portanto os tais pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, nesta última semana de serem de 6 milhões e meio. Portanto, aqui muita gente desempregada. Depois também tivemos, como referi, o discurso de Jerome Powell e também o meeting da OPEC. No que toca ao dia de hoje, em termos de indicadores, é um dia muito fraquinho, não temos assim nada de especial a sair, mas o dia está a ser marcado por alguma aversão pelo risco. Esperam-se resultados, especialmente do setor bancário americano, e não se esperam resultados bons, não é? Portanto, agora sim, depois de vermos aqui algumas melhorias no que toca à propagação do vírus, o foco pode mudar então para os indicadores económicos e para as consequências que isto está a ter na economia. E com base nisso, nós podemos estar aqui a atingir também um limite daquilo que tem sido a subida dos mercados acionistas. Veremos se isso de facto irá acontecer. No entanto, pode acontecer. Portanto, agora com a mudança de foco que está aparentemente a começar a existir, aos poucos podemos ver outra vez algumas quedas nos mercados acionistas. Pronto. Também, em termos do dia de hoje, desculpem, os mercados asiáticos acabaram por cair durante grande parte do dia, portanto, da madrugada de hoje, desculpem, acabaram mais ou menos a cair entre os 2% e os 3%. Os futuros das principais bolsas americanas também estão em queda. Portanto, talvez se espere aqui uma abertura também em queda dos mercados acionistas americanos. Os mercados europeus estão fechados e, por isso, deste lado do Atlântico, espera-se então pouca volatilidade. Portanto, também, olhando aqui para o calendário mas desta vez da semana, amanhã, de dar destaque também aqui a Trade Balance, a sair para a China na madrugada de amanhã.
E depois retail sales a sair para os Estados Unidos por volta de 1h30 na quarta-feira e também a taxa de juros para o Canadá às 2 da tarde. Depois temos a Unemployment Rate, portanto aqui dados de mercado laboral para a Austrália, Industrial Production para a Europa, Initial Jobless Claims mais uma vez para os Estados Unidos. Aqui prevêem-se, desculpem lá, uma subida de 4 milhões de pessoas. Veremos se de facto irá ser isso, irá ser esse o número. Tem sempre excedido as expectativas no mau sentido. Mas veremos como é que vai sair. E depois, então, na quinta-feira temos. Desculpem, isto era já quinta-feira. Temos então na sexta-feira, desculpem, Retail Sales para a China. GDP para a China também já relativamente ao primeiro trimestre. Isto aqui pode nos dar alguns insights daquilo que se pode passar depois na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, os maus dados a serem para a China podem ser indicativos dos maus dados que veremos mais tarde na Europa. E pronto, acho que é isto em termos de indicadores relevantes a saírem esta semana. No que toca ao par euro-dólar e ao dia de quinta-feira, portanto, aquilo que nós pudemos observar foi então aqui as más notícias a saírem para o mercado laboral americano, tanto como a notícia de Jerome Powell a trazerem o dólar para baixo, e isso então a traduzir-se num aumento brutal do euro-dólar como consequência disso. Portanto, com base nisso, nós vemos então esta subida muito, muito íngreme em apenas duas velas, aqui a quebrar esta zona de resistência e depois a manter-se desse lado. Depois disso, os mercados de ações estiveram fechados, apesar do cambial não ter fechado, e por consequência disso, desculpem, vemos então não muita volatilidade a acontecer no mercado. E pronto. No que toca aqui ao Stoxx 50, como referi, o dia de quinta-feira foi um dia de alguma confiança, porque muito, muito impulsionado pelo discurso de Jerome Powell nos Estados Unidos e na Europa pelo acordo do Eurogrupo, e no fundo acabámos o dia em alta, como podemos aqui observar. No relativamente ao Dow Jones, mais uma vez acabámos o dia no verde, como podemos aqui observar. Também o S&P 500 a ter um comportamento parecido. Como sabemos, também o Nasdaq a não fugir. Aqui há a mesma lógica. No que toca aqui à Libra esterlina, aquilo que nós podemos observar foi mais uma vez aqui a Libra a ganhar força nos últimos dias. Portanto, mais ou menos desde dia 5 de Abril que a Libra tem ganho força quando comparada com o dólar. No entanto, essa força vem de muito mais trás, porque uma vez que a Libra aqui atingiu um mínimo histórico por volta da linha de suporte de 1.15, 1.14, aquilo que nós podemos observar desde aí é então sempre uma recuperação desta moeda. A dar força nos últimos dias também a queda que tínhamos visto no dólar. E depois o suficiente, desculpem, para passarmos aqui esta tendência, esta linha de 61.8 Fibonacci. Temos agora aqui um teste, um retest daquilo que foi este breakout. Portanto, o breakout também não foi suficiente para quebrar esta resistência que podemos aqui observar. Vamos ver se será dada continuidade depois deste retest que está neste preciso momento a acontecer. Depois, relativamente ao crudo, a volatilidade deste metal tem sido muito, muito substancial, como podemos aqui observar. É muito difícil prevermos o que poderá acontecer. Isto tem sido sempre muita consequência das notícias e das conclusões que seriam esperadas relativamente à reunião da OPEC+, e no dia de hoje tivemos aqui alguma subida no preço do barril. No entanto, essa correção já foi praticamente total e é um bocado difícil de conseguirmos prever o que é que poderá acontecer a partir do dia 15. Também, o SDCAD, com a perca de valor do dólar, é muito fácil observarmos aqui uma tendência de queda, também, mas sempre de forma muito volátil, muito porque o dólar canadiano está muito correlacionado com o preço do barril e com a volatilidade que vemos a acontecer relativamente
ao preço do barril e muito por consequência dessas negociações que estão a existir e que no fundo já temos aqui algumas conclusões da OPEC+, a traduzirem-se também aqui numa volatilidade muito forte do dólar canadiano. Depois, no que toca ao USD-GPI, é mais uma vez a queda do valor do dólar é aqui muito clara. O dólar, o iene japonês não está a valorizar de uma forma muito substancial. No entanto, é o suficiente para vermos então aqui esta tendência de queda, muito explicada pela queda do valor do dólar. E também o franco suíço acaba por ter um comportamento muito parecido. Existe agora aqui um breakout desta tendência, desta linha de tendência. Veremos se é suficiente para continuar e se isto de facto significa que há uma inversão de tendência. É muito cedo ainda para conseguirmos observar isso. No entanto, poderá acontecer. Veremos. Depois, AUD-USD, portanto, aquilo que nós podemos observar mais uma vez é a força do dólar australiano que se tem vindo a passar nos últimos dias e também a perca de valor do dólar. Portanto, aqui duas forças a puxarem no mesmo sentido, no sentido da valorização do dólar australiano e, no entanto, o dólar australiano tem estado a perder alguma força nos últimos 2 dias. E é com base nisso que nós vemos então aqui uma estabilização desta tendência de alta que vinhamos a observar. E pronto, o dólar neozelandês acaba por também ter um comportamento muito parecido, como nós sabemos e podemos aqui observar. Também o ouro, com base na valorização no crescimento ou no fecho do verde das bolsas acionistas, podemos também observar então aqui o ouro a ganhar algum valor. Portanto, nós vimos o ouro a perder sempre valor nos últimos dias não, desculpem, nas últimas semanas, digamos, muito por consequência de percas substanciais dos investidores nos mercados acionistas. E agora que os mercados acionistas estão a valorizar, nós vemos o ouro a ganhar aqui alguma força. Portanto, está talvez onde deveria estar. O fundamental é que, de facto, com toda a situação que se está a passar, esteja perto de máximos históricos e é o que de facto acontece. Podemos aqui observar, estamos muito perto disso e para lá caminhamos, aparentemente. Portanto, vamos ver se é o suficiente para isso, vamos ver se não há enormes dias de aversão pelo risco ao ponto de investidores se virem obrigados a vender ouro outra vez. A partir disso, se isso não acontecer, poderemos estar aqui numa tendência de alta. Veremos se é o suficiente para ultrapassar o tão máximo histórico de há não tão pouco tempo atrás, mas cá estaremos para ver então. Muito obrigado, é hoje por tudo e desculpem, é tudo por hoje e estamos cá amanhã então para rever mais uma vez os principais acontecimentos do dia.